Olá, alunos da Escola Tuiuti, tudo bem com vocês? Professor Wagner Chaves, de Educação Financeira, trazendo mais uma aula. E hoje eu gostaria de falar sobre o poder de compra. Então, a gente vai ver o que é isso, o que significa, como isso afeta a nossa vida. Então, pegue a apostila, pegue o caderno e me acompanhe em mais uma aula. Apenas um recadinho, eu estou lançando também uma aula especial sobre a nota nova de R$ 200, a cédula de R$ 200 que foi anunciado pelo Banco Central. Vou deixar linkado junto com as coisas que eu envio, junto com o material que eu envio. Assistam ela também, beleza? Então vamos começar. Bom, primeiramente, o que é o poder de compra, professor? Poder de compra é a capacidade de você comprar um bem, um serviço, um produto, qualquer coisa, com uma determinada quantia de dinheiro. Então, eu tenho R$ 100, o que eu consigo comprar com esse dinheiro? Isso é o poder de compra, tá bom? É, Então, você já ouviu falar, você já deve ter ouvido falar, melhor dizendo, que R$ 100 hoje não compram mais nada. Pelo menos é o que eu escutava da minha mãe. Ela falava assim: olha, eu ia no mercado com R$ 100 e fazia a compra do mês. Hoje eu vou com R$ 100 e volto com duas sacolas. Tudo aumentou, tudo está mais caro. Então, isso é o poder de compra. Ou seja, eu tenho dinheiro, quanto eu consigo comprar com ele? Eu consigo comprar mais? Consigo comprar menos? Tudo isso é o poder de compra. Agora, por que os pais de vocês, e até a minha mãe, dizia isso, que era mais barato antigamente? Bom, pessoal, existe um fenômeno chamado inflação. A inflação, ele é o aumento generalizado dos preços dos produtos. Então, todo ano tem um reajuste do salário mínimo. Lembra do salário mínimo que a gente viu na aula passada? Todo ano tem um reajuste desse salário, então ele aumenta um pouquinho. Mas também aumenta o valor do gás, aumenta a mensalidade da escola, aumenta o preço do plano de saúde, aumenta o preço do dentista, aumenta o mercado. Por quê? Isso é a inflação. A moeda, ela desvaloriza um pouco, ela deixa de valer o que ela valia antigamente e o preço dos produtos sobe. Então, você vai ganhar mais, mas não significa que você vai conseguir comprar mais, porque nós temos esse fenômeno da inflação, ok? Bom, agora a inflação ocorre de várias formas, tá, gente? Não tem como evitar. Ela é uma coisa natural. A inflação, ela pode ser o aumento do preço da matéria-prima. O que eu quero dizer com isso? Vamos imaginar que a eletricidade ela ficou mais cara. Então, a empresa que utiliza a energia elétrica para mover as máquinas, para manter a luz acesa, ou enfim, que usa muito energia, o preço do produto final vai ficar mais caro. Por exemplo, se um ferro fica mais caro, tudo aquilo que leva ferro vai ficar mais caro. Então, o minério de ferro ficou caro, a construção civil que usa ferro vai ter mais gastos. Então, o preço da casa, o preço do apartamento, do prédio vai ficar maior. Se o petróleo está mais caro, o transporte, o frete vai ficar mais caro porque usa gasolina, usa diesel. O preço do plástico vai ficar mais caro porque é derivado do petróleo. Então, quando a matéria-prima fica mais cara, o preço dos produtos fica mais caro. Esse é um tipo de inflação, tá bom? Outro tipo de inflação é quando temos o aumento do dinheiro circulando, tá? E isso aqui, assistir a outra aula da nova cédula de R$ 200 é importante porque vocês vão entender de maneira mais melhor, tá? Mas como que eu posso explicar? Quando nós temos muito dinheiro em circulação, e lembra da nossa primeira aula desse bimestre, como que o país imprime dinheiro? Ele vai lá, é, vai ligar a impressora, vai emitir mais dinheiro e se ele não gerar riqueza, o dinheiro ele fica desvalorizado. Então, o país ele precisa ter riquezas, gerar riquezas para imprimir dinheiro. Se o Estado simplesmente ligar a impressora de dinheiro e começar a emitir um monte, vai ter um monte de dinheiro circulando e os valores todos vão aumentar. Então, tinha até um print de uma conversa que era assim: se o Brasil deve 10 milhões de dólares, por que ele não imprime esse dinheiro, vai lá e paga a dívida? Porque não é assim, gente.
Imprimir dinheiro sem gerar riqueza, você gera inflação. Então significa que as pessoas vão ter mais dinheiro, só que o valor dos produtos vai subir. Então não vai adiantar muita coisa. Você vai ter dinheiro, o preço dos produtos sobe, com mais dinheiro você vai comprar a mesma coisa que você comprava quando tinha menos dinheiro. Então, essa é a inflação. Há outros casos também, tá, gente? De quando o país passa por uma instabilidade muito grande, que é o que aconteceu no Brasil em 1980. Tem alguns casos de inflação que é especulativa, porque, olha, o preço do ferro vai ficar mais caro daqui a 6 meses. Opa, já começa a aumentar agora, então, para não ter um aumento muito grande lá na frente. Então, vai aumentando um pouquinho a cada mês até chegar no mês 6 e esse aumento ser gradual, não ser tudo de uma vez. Existem outras formas também. Mas basicamente é o aumento do preço dos produtos. Comprar uma coisa ficou mais cara porque tem dinheiro circulando a mais, tá? Inflação, pessoal, é natural, é normal até certo ponto. Se você tem uma inflação muito grande, e a gente mede por percentuais. Então, a inflação de 2, 3% é ok, é entendível e significa que o país está crescendo. Tá? Mais do que isso, começa a dar problema. E nos anos de 1980, o Brasil teve inflação de 1000% ao ano. Então, o valor do dinheiro ele literalmente derreteu. As pessoas ganhavam dinheiro, mas não conseguiam comprar nada, porque esse dinheiro ele não valia nada, ele era basicamente papel, tá bom? Bom, então vamos entender agora o poder de compra, né? Nós temos a inflação, que é esse aumento dos preços, e essa inflação ela atinge diretamente o poder de compra. Porque se o dinheiro é desvalorizado, você vai conseguir comprar menos. Tá? Então, agora há pouco eu falei para vocês que todo ano tem um aumento do salário mínimo, mas tem um aumento da escola, tem um aumento do mercado, tem um aumento do plano de saúde, correto? Então, vamos supor o seguinte: você, trabalhador, teve um aumento de 3% no seu salário. Opa, estou 3% mais rico? Depende. Se a inflação for de 4%, significa que o produto ficou mais caro e o seu salário ele não acompanhou esse valor. Agora, se o seu aumento for de 3% e a inflação foi de 2%, significa que você está ganhando mais do que a inflação, ou seja, de fato você vai conseguir consumir mais, tá bom? Então, vamos pegar aquele gráfico que a gente viu na aula passada do salário mínimo. Lembram dele? Então, nós temos ali, desde 2006 até 2019, o valor do salário mínimo, R$ 350,00 e 998. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês e vocês reflitam por um instante. Quem é mais rico? Quem tinha R$ 350,00 em 2006 ou quem tem R$ 998,00 em 2019? Tempo. Pensem aí. Chegaram a alguma conclusão? O que vocês acham? Bom, pessoal, na verdade fazer esse cálculo é muito difícil, é um pouco complicado porque são tempos diferentes. Mas o que eu quero dizer? Em 2006, R$ 350,00 era o bastante para você garantir as condições mínimas de sobrevivência. Então, com R$ 350,00 você fazia a compra, pagava o aluguel, tinha os gastos com saúde. Hoje, com R$ 350,00 você não consegue fazer nenhum mercado. Então, ter R$ 990,00 hoje, ou 1.045, que é um salário mínimo de 2020, não significa que você está mais rico. Por quê? O preço das coisas, eles aumentaram. Tá? E isso acontece naturalmente em todo o país, toda moeda. Há uma desvalorização, há uma inflação. Porém, aqui, a gente vê que ela é gradual. Ela foi subindo aos poucos num período aqui de 15 anos. Agora, no Brasil dos anos 80, a variação era de 1000%. Então, as pessoas iam de R$ 350,00 para 10.000, para 100.000, porque a oscilação da moeda era muito grande. Eu não sei se alguém aqui já viu moedas antigas, aquelas moedas do Brasil antiga. Tem moedas de 100.000, de 10.000. Não significavam nada, pessoal, porque as coisas custavam 4, 5.000. É muito interessante ver comercial antigo.
Ah, olha, aparelho de som custando apenas 120 mil réis ou 120 mil cruzados novos, cruzeiros novos, porque o dinheiro não tinha valor. Então, países que têm notas muito altas normalmente são países inflacionados e que o poder de compra é muito baixo. E isso também eu falo na aula sobre a nota de R$ 200, tá? Não é o caso do Brasil ainda, tá, gente? Por exemplo, o Zimbábue, que é um país da África, tinha uma nota de 1 trilhão. Sabe quanto valia? 40 centavos de dólar. Sabe quanto isso vale em reais? 2,50 mais ou menos. Então, não adianta ter uma moeda que tem um monte de zero, porque nem sempre vai significar riqueza. Vai depender do poder de compra, que é o quanto você consegue comprar com esse dinheiro. Beleza? Então, vamos continuar aqui. O aumento do salário. Então, todo ano, como eu falei, tem aumento do salário mínimo, tem reajuste dos servidores, tem reajuste do setor que você trabalha. Serve justamente para garantir o estilo de vida e o consumo de bens que as pessoas tinham. Então, todo ano tem um aumento. Por quê? Bom, ano passado você tinha um estilo de vida, você conseguia pagar suas contas, sobrava dinheiro para você ir ao shopping, para você fazer uma viagem. Se não houvesse esse reajuste, por conta da inflação, você não ia conseguir mais manter esse estilo de vida, porque o preço aumentou e o seu salário se manteve. Então, por isso que tem um reajuste todo ano para quase todos os setores, para garantir o estilo de vida dessas pessoas. Tá? Agora, pessoal, o poder de compra ele sofre variações. Então, um país não tem o mesmo poder de compra que o outro e vice-versa. E isso depende de vários fatores, vários elementos. Primeiro, a moeda. Então, eu acabei de falar aqui, o dólar do Zimbábue valia 1 trilhão do Zimbábue valia 40 centavos de dólar. Completamente diferentes as moedas. A economia do país. Então, se o país ele produz determinado produto, ele pode vender mais barato para os seus nacionais. Então, por que produtos importados são tão caros no Brasil? Por que o iPhone é caro? Porque a gente tem que importar dos Estados Unidos, não é feito aqui. Se fosse feito aqui, provavelmente seria mais barato. Mas esses produtos de fora, de várias marcas que a gente conhece, não são feitas aqui. A gente compra de fora e pagamos impostos por conta disso. Isso encarece o produto. Então, o acesso a determinado bens e serviços. Normalmente, quando tem muitas pessoas oferecendo o mesmo serviço, o preço fica mais barato. Se tem poucas pessoas, o preço fica mais caro. Isso é lei de oferta e demanda, coisa mais básica da economia. Então, o poder de compra dos países, a gente tem que relacionar tudo isso, a moeda, a economia e o acesso a esses bens e serviços, tá? Então, pessoal, quando a gente fala de produtos que normalmente tem tecnologia embutida, notebooks, iPhones, celulares de modo geral, videogames, computadores, essas coisas. Esses produtos, primeiro, são importados, segundo, são negociados em dólares. Então, torna mais caro para quem quer importar. Então, quando o dólar está mais alto, para a gente comprar um computador fica mais caro. Compensação, o Brasil ele exporta muita soja. Então, quando o Brasil vende soja, ele vende em dólares também. Então, vai ganhar mais dinheiro. Mas vamos gastar mais para comprar um carro importado, vamos gastar mais para comprar uma roupa importada, vamos gastar mais para fazer uma viagem internacional, porque o preço do petróleo e do combustível de avião é negociado em dólar. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração quando a gente pensa no poder de compra dos países, beleza? E agora vamos pegar essa tabela que está na apostila de vocês, tá? Essa tabela diz o seguinte, esse gráfico, melhor dizendo, quantidade de horas trabalhadas para comprar um iPhone 6. E quantidade de horas que você tem que trabalhar em cada uma dessas cidades. Então a gente tem de baixo para cima, né, as cidades que você tem que trabalhar menos tempo
até a cidade que você tem que trabalhar mais tempo. Esse gráfico aqui, pessoal, ele leva em consideração o salário médio da cidade, tá? Não é o salário mínimo. Inclusive, tem um erro gravíssimo nesse gráfico e a gente vai fazer o cálculo aqui já já, tá? Então, pessoal, a gente consegue ver ali, né? Zurique, na Suíça, as pessoas têm que trabalhar em média 20 horas para comprar um iPhone 6 quando ele foi lançado, tá? 2016, se eu não me engano. Nova York, 24 horas. Levando em consideração que uma pessoa trabalha em média 8 horas por dia, tá? Então, 8, 16, 2 dias e meio, um trabalhador da Suíça, em Zurique, conseguia comprar um iPhone 6. Então, sobe lá. Sydney, na Austrália, Tóquio, no Japão, Londres, na Inglaterra, Paris, na França, Berlim, na Alemanha, Dublin, na Irlanda, Seul, na Coreia do Sul, Joanesburgo, na África do Sul, e nós temos São Paulo, no Brasil, tá? Na média, o trabalhador em São Paulo tinha que trabalhar 109 horas para comprar um iPhone 6, tá? Isso aqui, pessoal, diz respeito ao poder de compra, tá? A gente consegue ver a diferença de um trabalhador de Zurique, que tem que trabalhar só 20 horas, por quê? Ele recebe muito mais, a moeda dele é mais valorizada e ele tem acesso mais fácil a esses produtos, então ele consegue comprar de maneira mais barata, beleza? Agora vamos continuar. Istambul, na Turquia, Moscou, na Rússia, Pequim, na China, Bucareste, na Romênia, Mumbai, na Índia, Jacarta, na Indonésia e, por fim, Kiev, na Ucrânia. Então, um trabalhador de Kiev tem que trabalhar 627 horas para ter o mesmo poder de compra de um trabalhador de São Paulo, conseguiria em 100 horas, ou que o mesmo trabalhador em Zurique demoraria 20 horas. Então, olha a diferença entre o poder de compra. Por isso que em determinados períodos, sobretudo quando nós vivemos em crises econômicas e desvalorização da moeda, as pessoas buscam trabalhar nos Estados Unidos para ganhar em dólar, buscam ir para a Europa para ganhar em euro, porque são moedas mais fortes. Então, o trabalho lá, elas vão receber mais. E daí elas conseguem mandar dinheiro para o Brasil, e manter as suas famílias trabalhando de lá, tá? Mas como eu falei, pessoal, esse gráfico aqui, essa tabela, ela tem um erro gravíssimo, que é considerar o salário médio da cidade. A cidade de São Paulo é a cidade mais rica do Brasil. Então, logo, os milionários do Brasil estão lá. E a diferença entre a população é muito grande. Então, vamos usar não o salário médio, vamos usar o salário mínimo para ver quanto tempo demora para comprar um iPhone 6 no Brasil, tá? Então, o iPhone 6 ele foi lançado em 2014 e ele no lançamento custava R$ 3.200, tá? R$ 3.200 hoje, pensando no nosso salário mínimo de R$ 1.045, em torno aí de 3 meses você consegue comprar esse iPhone no valor do lançamento, tá? Mas na época, em 2014, o salário mínimo era R$ 724 ao mês, tá? Então vamos fazer o cálculo, né? Quanto tempo eu demoraria para comprar esse iPhone? Eram necessários 5 meses de trabalho para comprar um iPhone 6 na sua data de lançamento, ou quase 800 horas de trabalho, levando em consideração um trabalhador que trabalha 8 horas por dia, 40 horas semanais. Ou seja, bem diferente dessas 100 horas aqui apontadas em São Paulo. O que isso significa, pessoal? Produtos como o iPhone, que tem tecnologia, é um produto importado, é mais caro para as pessoas aqui no Brasil. Por quê? O nosso poder de compra ele é baixo. E a gente vem ver isso todos os anos, porque aumenta o salário, mas aumenta a inflação. E não necessariamente o valor aumentado do salário corresponde à inflação. Então, cada vez mais, o nosso poder de compra ele diminui. Tá? Porque se a gente vê o lançamento do último iPhone, o iPhone 10, o valor dele, quando saiu, eu estou falando dados aqui de cabeça, tá, gente? Chegou a R$ 10.000 no lançamento. Então, se aqui, no lançamento do iPhone 6, é necessário 5 meses, agora
no lançamento do último iPhone, eram necessários 10 meses de trabalho. Tá? Então, peguem essa aula como exemplo, olhem o que vocês têm. Tem computador? Tem celular? Tem smartphone? Quanto tempo do salário dos seus pais, quanto tempo seus pais trabalharam para comprar esse produto para vocês? Tá? A gente tem que dar valor a essas coisas, porque são horas trabalhadas. A gente só vai dar valor a isso quando for a gente que for trabalhar. Mas aí já pode ser um pouco tarde. Então, vamos valorizar o dinheiro agora, vamos valorizar o tempo que os pais trabalharam para a gente adquirir esses produtos. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Peço que vocês fiquem em casa, que lavem as mãos constantemente. Um beijo, um abraço e até mais.